livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. E se você puder, deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura para a gente acompanhar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Somente até aí. Essa história de Ana, uma mulher que, como todas as outras, era medida pelo valor de se poder gerar filhos ou não. A sociedade da época era assim. A mulher se casava e o seu valor era atribuído diretamente à sua possibilidade de gerar filhos. O código de Hammurabi, que era o código de leis da época, dizia que se alguém se casasse com uma mulher que era estéril, ele poderia se casar com outra, se a primeira fosse estéril. Veja a importância de se poder gerar a luz aqui nesse contexto. E a mulher é extremamente valorizada por isso. Mas esse era um caso típico que o código de Hammurabi permitia. Ana era a primeira, por isso o nome dela vem primeiro. Depois Penina. E o texto diz que Eucana, que é o esposo, ama Ana. Ele ama Ana. Mas ele tem Penina. E Penina, então, pode gerar filhos, mas Ana, não. E aqui nós vemos a história de uma mulher que recebia diferenças. O texto diz que ela recebia porção dupla sobre quando se fazia o sacrifício ao Senhor. Eucana dava às suas esposas e aos filhos, e Ana recebia porção dupla. Havia uma diferença. Talvez Eucana no seu coração queria compensar isso, o que acontecia com Ana, porque ele a amava muito. E eu meditando nesse texto, eu não consigo ver aqui o que muita gente somente vê, que é apenas uma, entre aspas, briga entre duas mulheres. Não. Esse texto é muito mais profundo. A palavra de Deus é muito maior do que isso. Não é um desafiar. Não é aqui uma Ana olhando para a Penina, se sentindo menosprezada somente, e uma Penina lá de zombaria, de irritação, e Ana como aquela música que não se pode chamar de hino. Não é como muita gente pensa, que ela dizia: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não era esse o espírito de Ana. É muito mais profundo que tinha aqui. Ana olhava para si, ela tinha o seu ventre disponível a Deus. Ela queria que na vida dela surgisse, fosse gerado algo que ela daria, entregaria na mão de Deus. Isso ela não podia. E o texto diz porque o Senhor cerrou a madre dela. Deus não permitia que ela tivesse filhos. Só que ela não foi perguntada se ela queria ou não ter filhos. Não foi pedida permissão para cerrar a madre dela. Não chegaram para ela, ou Deus não mandou nenhum profeta, ou não houve nenhuma mensagem dizendo: Ana, quer gerar filhos ou não? Simplesmente ela tinha um projeto, ela tinha um sonho, ela se casou, ela queria ser mãe, ela queria gerar filhos e ter a sua dignidade e o seu valor demonstrado ali. E ela descobriu que isso é impossível. Não era possível para ela.
Não estamos falando aqui de uma birra, de uma briga, de picuinhas. Nós estamos falando de uma mulher que queria ter resgatado a sua dignidade e o seu valor como gente, como pessoa, como ser humano, de acordo com os atributos da época e da mentalidade da época, porque era uma sociedade extremamente machista, e a mulher era considerada assim. Se podia gerar filhos, amém, se não podia, arruma outra. É mais ou menos isso. E a gente vê a história dessa mulher aqui. Eu estou falando para pessoas, e o Espírito Santo essa noite vai cicatrizar direito isso. Ainda que a casquinha dessa ferida tenha que ser cutucada hoje, mas vai ser para o bálsamo de Gileade ser derramado sobre a tua vida. Eu estou falando para pessoas que não querem o excepcional, e você não está triste, e não vê a sua dignidade posta em xeque, porque você quer algo excepcional. Você está triste porque nem o normal acontece na sua vida. Você não quer algo excepcional, extremo. Ela só queria aquilo que é normal para toda mulher, ter filho. E ela não conseguia gerar aqui. Você entende isso? Ela não estava com o coração apertado, angustiada, porque ela queria algo de outro mundo. Ela olhava para a vida dela e até o que é normal ao curso da humanidade não acontecia na vida dela. Ela se sentia indigna, inferior. Tinha o coração aí esmagado pela realidade de que na vida das mulheres acontecia, mas na dela não. Estou falando para você que olha para a sua vida, e não necessariamente o seu ventre aqui, mulher, está estéril. Se houver isso também, na literalidade dessa palavra, Deus também vai operar hoje. Mas eu falo também para pessoas que sejam homens, mulheres, jovens, crianças, o que for, olham para a sua vida ainda, olha para essa palavra e diz: eu sou como Ana, porque eu não consigo nem as coisas normais da vida. Não acontece comigo nem o que é normal. É normal alguém saber fazer isso, é normal alguém saber se relacionar, é normal alguém conquistar as coisas, é normal você conseguir um emprego, ser bem sucedido, são coisas normais que você vê acontecendo à sua volta todos os dias, mas você olha para a sua vida e a sua oração é: eu não aguento mais, porque nem o normal acontece comigo. Nem o normal. E há uma compensação. Eucana chega para Ana e diz: olha para mim, o meu amor por você, a forma que eu te trato, não é melhor do que 10 filhos? Você tenta ajudar pessoas em volta, você acaba mostrando o outro lado da realidade, só que o que está acontecendo dentro dessa pessoa é muito íntimo. Não tem palavra humana nenhuma que consiga mudar isso. Era uma realidade. Eucana podia dizer: Ana, eu te amo, eu sou melhor para você do que 10 filhos. E ela sabe que é verdade, ela sabe que tem o amor do marido, e ela sabe que o marido a ama, e é mais importante o amor dele e tudo mais, e o tratamento equivale a 10 filhos ou mais. Ela sabe disso, é uma realidade, mas ela ainda olha para si, e ela é incapaz. Essa palavra te dói, não é? Porque você diz isso para você mesmo. Eu sou incapaz. Eu até queria ser diferente. Eu até queria que as coisas mudassem. Mas eu não consigo. E sabe o que é pior? Não te perguntaram se você queria isso. Simplesmente veio no pacote da vida. E você ainda não sabe lidar com isso. Mas alguma coisa marcou você, e alguma coisa te entristeceu tremendamente, que você olha para si e se sente incapaz, você não consegue viver a plena vida que Deus tem para você. Você tem um casamento bom, você tem filhos em volta da mesa, você até tem um emprego, mas você olha para si e aquilo que de fato você quer gerar, é impossível que você gere, e você sabe disso. É para você que eu estou pregando essa noite. Eu não sei em qual área da sua vida é isso, mas tem um aqui que sabe.
Deus havia fechado a madre dela. Você entende isso? Difícil é quando a gente olha para a situação, para a nossa vida, a gente sabe que Deus pode mudar a situação, mas Ele não quer. Pelo menos agora não. Afinal de contas, você já orou, recebeu oração, você crê em tudo que é pregado, você sabe, Ele pode, mas ainda não fez. E essa palavra aqui, ó, do verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, no original é tirar a esperança. Não é somente irritar. Essa palavra irritar, o verbo irritar, se repete no verso 7, mas aqui no verso 6, é tirar a esperança, desesperançar. Sempre tem alguém ao nosso lado, que carrega no colo, nos braços, aquilo que a gente não pode gerar. Sempre tem alguém do nosso lado, que não serve a Deus como a gente serve, que não ama a Deus como a gente ama, que não tem intimidade com Ele como a gente tem, mas Ele gera o que a gente não pode. Você nunca se sentiu assim? Eu não posso. Por que Ele pode? Ele não serve o Deus que eu sirvo. Ele não conhece o Deus que eu conheço. Mas por que Ele tem ou não? Porque acontece na vida dele o que é normal, e na minha vida que tem um Deus todo-poderoso, nem o que é normal está acontecendo. Hein? É para você que eu estou pregando essa noite. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É, realmente. O verso 9 diz, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, agora preste atenção no 10, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Levantou-se Ana. O verbo levantar é dito por Deus, e é tomado como atitude por vários servos de Deus na Bíblia toda. É comum Deus chamar um profeta e dizer, levanta-te, dispõe-te, como fez com Jonas. Chamar outro e dizer, põe-te de pé e falarei contigo. Um filho pródigo dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E uma Ana que se levanta e vai para onde alguém, só ele pode resolver, é a casa dele, falar com quem realmente é dono da vida. Mas ela se levanta. Quanto tempo fazia que ela estava nessa situação? Eu não sei, mas não foram dias. Penina teve filhos e ela não. Chegou ao ponto de ela irritar Ana. E ela se levanta aqui, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deus vê, quando ninguém vê. Você fechado no quarto e chorando abundantemente, enxugando as lágrimas para que ninguém veja, tentando parecer normal numa vida anormal, mas você sabe quem é seu pai, e você sabe para quem chorar, e ela se levanta. Você precisa se levantar essa noite. A palavra de Deus transforma, Ele traz à existência as coisas que não existem, mas você precisa se levantar, pelo amor de Deus. Não se faça vítima da situação, não fique remoendo isso, dia após dia, dizendo eu já me conformei com isso, porque a minha vida foi feita para ser assim. Isso depende muito daquilo que você quer gerar, e por que você quer gerar. Se você quer gerar por status, por posição, para estar por cima, não te aconselho a fazer isso. Mas se você sabe que o que vai ser gerado de você vai ser entregue a Deus, é para louvor a Deus, é para a glória de Deus, você essa noite está no lugar certo, diante do altar certo, orando ao Deus certo, que é o único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e não há outro fora dele. E o verso 11, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Verso 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Só no coração ela orava, mexia a boca, mexia os lábios, uma aflição, uma agonia extrema, e o sacerdote não entendeu isso. Nos momentos mais cruciais da vida, de angústia, de tristeza, é você e Deus. Por mais que as pessoas ao redor com boa intenção tentem entender, porque apesar de Eli fazer uma leitura errada da vida dela, o conselho dele ainda era bom. Se ela tivesse embriagada, era para parar com aquilo. Mas ele fez uma leitura errada da situação. Ana deve estar embriagada, porque já faz um bom tempo, ela está aqui orando, ou balbuciando palavras, eu não sei. E não faz nada, não sai daí, não sei o que está acontecendo, só pode estar bêbada. As pessoas em volta não entendem. Muitos não dizem nada, e quando dizem, não tem nada a ver com o que você está passando. Não vai ajudar em nada, não vai servir em nada. Algumas atitudes que você toma, só você sabe o porquê tomou. Porque ninguém tem o direito de tocar na intimidade que você tem com Deus. É você e Deus. Você é quem sabe. Ela orava no coração. No coração. E aí, verso 14, ele disse, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho. Vinho é o que ela não bebia. Vinho na Bíblia significa alegria. E vinho era o que Ana não bebia. O vinho que estava cheio, o seu espírito e a sua alma, não era esse vinho que embriagava aqui na terra. Ela derramava o seu coração, porque o coração transbordava do vinho do céu. Ela sabia a quem recorrer. Ela sabia que mesmo em meio a tristezas e angústias, ela encontraria alegria naquele que é o autor da nossa fé, e que pode encher um coração triste de alegria, e transformar uma vida com apenas uma palavra. Aparta de ti esse teu vinho. Está bêbada a essa hora do dia? E ela diz, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela olha e diz, não é isso que você está pensando. Eu não estou bêbada. O que está transbordando aqui não é vinho. O que está transbordando aqui é minha alma. Eu estou me derramando na presença do único que pode resolver minha situação, do único que pode fazer alguma coisa. E por tabela, se intencionalmente ou não sei, ela diz, não tenha a tua serva por filha de Belial. Isso deveria significar muito para Eli, porque Deus um dia disse que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial. E Ana está dizendo, eu não sou filha de Belial. Em outras palavras, Eli devia olhar pelo menos para sua própria casa, para sua própria vida, em vez de tecer julgamentos e juízos errados sobre quem estava se derramando diante de Deus. Porque é sempre assim. Quem geralmente te julga ou te aponta, tem muito a esconder. Quase sempre isso acontece e é verdade. Não consegue cuidar da própria casa, mas culpa alguém de estar bêbada quando se derrama diante da presença de Deus. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Em outras palavras, eu não sou os teus filhos.
Eu sou alguém que conhece Deus e que está se derramando diante de Deus até agora. Ela não esconde que ela andava ansiosa, ela diz isso. Ela não esconde que ela andava aflita, ela mesma diz isso. Mas ela não esconde também que ela tem falado com quem pode resolver. E o porquê ela está ali. Então ele, entendendo a situação, verso 17, lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana não comia. Nós lemos aqui no começo, ela não comia. Ela não vivia a sua vida em plenitude. Mas quando ela chega no altar do Senhor, ela se derrama diante do Senhor. E apesar dos pesares, ela recebe a bênção sacerdotal. E a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Ninguém veio sapateando na direção dela e dizer: assim diz o Senhor, Ana, Deus vai te dar um filho. Ela não teve nenhuma visão, nenhum sonho. Ela teve fé. Ela creu que se derramou no lugar certo, para a pessoa certa, recebeu a bênção, e a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais triste. Levantou, foi pelo seu caminho e comeu. E o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para você se levantar no seu caminho, comer dessa palavra e sair daqui com o seu semblante feliz, pulando de alegria na presença de Deus. Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Mas toma uma atitude essa noite. Se levanta da situação. Fecha a porta do teu quarto. É você e Deus. É você e Deus. O que é que você está esperando? Deus parar o sol? Deus mandar um anjo? Ele está falando com você todos os dias aqui. Ele está falando com você todos os dias na tua casa. Ele está falando com você todos os dias no seu trabalho, nos seus afazeres, na faculdade, na sua escola, por onde você anda. Ele está falando com você. Levanta, come e sai feliz. Samuel ainda não tinha sido concebido. Nada no ventre dela estava se mexendo ainda. Ela não sentiu um arrepio no corpo. Não relata nada a Bíblia acerca disso. Nada aqui dentro, fisicamente, ela sentiu que tinha mudado, mas no espírito dela, algo mudou naquele dia. A forma de ver o Deus, o autor da vida e a própria vida mudou naquele dia. Não que ela não conhecesse Deus antes, não que ela não tivesse visto o poder de Deus antes, ela sabia quem era Deus, por isso recorreu a Ele. Mas alguma coisa mudou em Ana naquele dia. Alguma coisa mudará em você hoje, através dessa palavra e do poder desta palavra. Jesus se importa com você. Ele não quer somente ser o que muitos apresentam, um curandeiro, um garçom. Ele cura sim. Ele derrama suas ricas bênçãos sim. Mas Ele se importa com você. E Ele se importa com você no todo, não em parte. Ele se importou com um homem que há 38 anos estava na beira de um tanque, enfermo. 38 anos já era mais do que a idade do próprio Jesus naquela época. E não foi o homem que saiu gritando atrás dele, nós vemos isso em muitas narrativas do Evangelho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele atendeu, curou, abençoou, ressuscitou mortos. Não despediu ninguém vazio. Mas ele chega até um homem e diz: você quer ser curado? 38 anos depois, você quer ser curado? E a resposta daquele homem é: eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Porque sempre vem alguém e lança primeiro.
pula primeiro do que eu, e eu não consigo. A pergunta de Jesus não foi se tinha alguém para lançar no tanque. A pergunta de Jesus é: você quer levantar e sair disso aí? Você quer ser curado? Quando alguém faz uma pergunta direta para mim e para você, a gente tende a responder assim como esse homem: ah, mas eu não tenho ninguém. Ah, mas me disseram isso. Ah, mas o médico já falou isso. Ah, mas já não tem mais solução. Ah, mas eu já tentei tantas vezes. Não é essa a pergunta dele. A pergunta é: você quer ser curado? Ele não perguntou se vai precisar de ajuda ou não, porque ele não precisa. E mais uma vez o verbo levantar se faz presente. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele está liberando essa palavra essa noite para você se levantar, tomar a sua cama e andar em nome de Jesus. Porque Ele se compadece, Ele tem misericórdia. Ele chega hoje no tanque de Betesda, na casa da misericórdia, e o autor da misericórdia está presente. Já parou para pensar? Aquele homem esperando uma mão humana para jogar ele no tanque. 38 anos depois, aparece o próprio Deus diante dele. Sem auxílio humano, sem mão humana nenhuma. Mas Deus fazendo, Deus dizendo, Deus falando, Deus operando o milagre. Ana não sabia quanto tempo ainda ela ficaria estéril. Ela não sabia. Mas ela sabia que se algo estava acontecendo de ruim, é a permissão de Deus. Mas ela vai fazer um voto. Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrar ele a Ti. Eu não quero um filho para ficar me gabando. Eu não quero um filho para mostrar para a Penina: olha aqui o que o Senhor me deu. Ó. Fala de mim agora. Eu quero um filho para entregar no Teu altar. E é isso que você quer para a sua vida. Você não quer as coisas normais que acontecem na vida de todas as pessoas, não somente porque você quer responder ao desafio de Penina. Deixa ela para lá. O teu nome, Ana, significa graça. É isso que significa Ana, graça. É favor imerecido. Penina significa joia, mas Ana significa graça. Eu não mereço. Você não merece. Mas a gente sabe o Deus que serve. A gente sabe do poder dEle. E algo vai mudar hoje na tua vida a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Tome uma atitude, mude a sua postura. Você já está cansado de tantas compensações. Você já está cansado de pessoas mostrarem para você o outro lado da moeda, mas a situação ainda não muda. E como eu disse, você não se sente indigno e pequeno e incapaz, porque você quer algo excepcional. Você quer só o que é normal da vida. Você quer só um amor. Quer só ser bem tratado, bem tratada. Quer só ver os filhos salvos. Você quer só ver o fruto do trabalho da sua mão prosperar com a bênção de Deus. Você vê as injustiças do mundo quando alguém chuta uma bola e ganha milhões. E alguém está trabalhando todo dia. Não faz às vezes nem para pagar a conta da casa. Você não quer o excepcional. Você quer aquilo que é normal. Só que você olha para você e o ventre está estéril. Deixa eu te falar uma coisa. Há anos atrás eu pregava essa palavra. E quando eu pedi para os irmãos se levantarem para nós fazermos uma oração, eu disse: essa palavra não é somente literal. Se tiver alguma mulher aqui que não pode gerar filhos, Deus é poderoso para abrir a tua madre aí onde você está. Eu lembro que eu disse isso, e depois orei para outras coisas, e para outras metas, não é? Ou objetivos.
Acabou aquele culto, passou uns dias. Eu recebi o testemunho na porta da minha casa. Uma irmã foi lá e disse assim, lembra aquele dia que você orou e disse isso, isso e isso. Teve uma irmã que ela já estava cansada da situação. Ela não podia gerar filhos, mas naquele dia ela pegou a palavra para ela. E ela saiu de lá acreditando que Deus era poderoso para dar um filho a ela. E a boa notícia é que ela está grávida para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não coloquei a mão na cabeça dela. Eu não ungi com óleo naquele dia. E nós sabemos que isso é bíblico. Mas ela creu na palavra. Ela creu na palavra. E se você hoje crê na palavra e no Deus da palavra, algo aí na tua madre vai mudar hoje em nome de Jesus. Se coloque de pé para a honra e glória do nome do Senhor. É porque Deus tem o momento certo das coisas. Samuel não nasceu antes, porque era nesse momento que Deus iria precisar de um juiz de verdade. Samuel não nasceu antes, porque Deus tem um momento certo de agir na história. E quando Ana concebe, como eu já disse, ela dá o nome de Samuel. E Samuel significa, o seu nome é Deus. É como que uma resposta para todos aqueles que chamassem o que foi gerado do ventre dela, de Samuel, entendesse, se lembrasse, que o nome de quem fez tudo é Deus. É Deus. Se você entende a seriedade dessa palavra, entenda que é um momento muito sério e decisivo na tua vida. Você vai se levantar como Ana nessa noite. Se você for fazer voto, honre voto. Não faça voto de tolo. Honre. Mas se você crê que Deus é poderoso para fazer, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus, para nós orarmos. Se você sente que alguma coisa aí está fechada, e você não quer o excepcional, você quer aquilo que é normal. Se você quer tomar uma atitude de se levantar essa noite, e dizer, Senhor, o teu servo, a tua serva se derrama diante de ti. Com amargura de espírito, quem sabe, muitas vezes. Mas hoje é um dia de mudança para a tua vida. Hoje é um dia em que o Espírito Santo, não o sacerdote Eli, vai dizer para você, vai-te em paz. E que o Deus de Israel conceda a petição que tu fizeste. E o teu semblante já não vai ser mais triste. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso deixar de orar por você. Se não quiser falar, ora aqui dentro. Se não tiver palavra, chora. Mas se você está cansado já de tanta diferença que fazem, porque você e as pessoas em volta veem que você não consegue fazer aquilo que é normal, te tratam com diferença, talvez você até desde a infância foi tratado com diferença, porque você não conseguiu ser bom em alguma coisa que todos são, fazer algo que é comum para tanta gente, se relacionar com as pessoas como todo mundo se relaciona, e aí dói em você. Você hoje é um adulto ou um jovem, tem uma vida normal, mas você sabe que ainda é incapaz. Essa palavra é pesada, mas você serve um Deus todo-poderoso, e que traz à existência as coisas que não existem pelo poder da sua palavra. Deus é quem fez isso até o dia de hoje, para muita gente que está aqui. E você vai entender o propósito. Eu não vou impor as mãos sobre ninguém aqui essa noite. E eu creio no poder da imposição de mãos. Eu creio no poder da unção com óleo. Eu creio no poder da oração, da fé que salva o enfermo. É bíblico, é Bíblia.
Mas eu estou falando para gente que não quer mais mão humana sobre você, que não quer mais ouvir a voz do pregador dizendo que isso vai mudar, ou ouvir a oração de alguém que muito que te quer bem, na verdade, mas você vê que nada mudou. Você quer a mudança, e você sabe que só Deus pode fazer isso. É no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós vamos orar nesse momento, e algo vai mudar na tua vida a partir de hoje. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece e não pode te receber, mas nós te conhecemos porque tu habitas dentro de nós. Aonde houver uma Ana nesta noite, não importa o nome dele, não importa o nome dela, mas uma figura que está como Ana, se derramando diante do teu altar, se derramando diante do único que pode abrir madre de estéril, do único que pode trazer vida onde já é morte, do alto da cabeça até a planta dos pés, na autoridade do nome de Jesus. Ó Espírito Santo, glorifica o Cristo mais uma vez no nosso meio, glorifica o ungido do Senhor mais uma vez no nosso meio, glorifica o único Filho do Deus vivo em nosso meio, e cura, se é no corpo, cura o corpo, se é na alma, cura a alma, e do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, receba alimento, levanta, come, muda o teu semblante, Ana, porque o Deus de Israel vai te conceder a petição que fizeste.